Hoje vamos conversar sobre o tema Orando por aqueles que se encontram encarcerados. Você já parou para pensar na importância da oração? Muitos cristãos perseguidos relatam como é fundamental saber que existem irmãos em todo o mundo orando por eles. Recentemente, a cristã perseguida Sara do Irã veio ao Brasil. Ela compartilhou que quando estava presa, Deus revelou a ela e disse que muitas pessoas estavam orando por ela e pela igreja perseguida, e isso a ajudou muito a fortalecer a sua fé. A perseguição religiosa ocorre quando as pessoas não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos, a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas, são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los, são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé. Há mais de 60 países onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida de pessoas ou à liberdade de crer e expressar a fé em Jesus Cristo. Como podemos orar pela igreja perseguida? Primeiro, clame a Deus pela libertação dos irmãos que foram presos. Peça a Deus que os fortaleça com graça e força durante este momento. Segundo, lembre-se dos familiares dos cristãos aprisionados. Clame em favor de suas vidas para que não percam a fé e a esperança em Deus. Terceiro, interceda pelos cristãos perseguidos, não como se eles fossem coitadinhos, mas como pessoas dignas que se sentem honradas por participar dos sofrimentos de Cristo. Diz Pedro em sua carta: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre todos vocês. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 16. Não necessariamente por livramento, segurança e tranquilidade. A passagem escolhida para ilustrar o que acabo de dizer é a oração feita pela igreja primitiva logo após Pedro e João saírem da cadeia. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus Cristo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quinto e último, devemos interceder crendo na soberania de Deus, que usa o sofrimento e a perseguição para os seus desígnios de alcançar mais pessoas com a sua maravilhosa graça. Paulo compartilha com Timóteo que, apesar de estar preso, a palavra de Deus não estava algemada. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e 10, diz Paulo: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ramês Atalá, diretor da Sociedade Bíblica do Egito, escreveu que há uma grande chance de que o governo egípcio se torne ainda mais radical nesses últimos tempos. Mas como um cristão egípcio, ele não se preocupa muito com isso e até acredita que os cristãos darão um testemunho muito mais eficaz caso a perseguição aumente. Ele tem certeza de que a fé será ainda mais depurada e haverá mais conversões, apesar do sofrimento ainda mais intenso. Sara, uma cristã em um país muçulmano, diz: meus irmãos, não orem pelo fim da perseguição, mas peçam a Deus para nos fortalecer enquanto somos perseguidos e que nos alcance com sua cura e milagre. Eu quero servir a Deus em minha nação e quero ver essa nação livre. Mas, se não fosse pela perseguição, o meu país não seria o lugar onde existe o maior número de muçulmanos se convertendo ao cristianismo. Apenas ore para que o Senhor nos sustente com suas fortes mãos.
Por favor, não parem de orar pelos cristãos perseguidos. Shalom, até a próxima oportunidade.